Esses jogadores do Corinthians, que foram eliminados hoje pelo Ituano, sabe o que vai acontecer com eles? O quê? Sabe quem vai se ferrar com isso e essa desclassificação? Sei. Sou eu, é o Neto. Por quê? Porque a gente é corintiano, defende o Corinthians, acredita sempre, tenta dar um moral para esses caras que tem um time sem alma. Tem um time sem alma. Eu já vi times piores que esse aí do Corinthians, mas que se dedicavam e iam até o fim buscar o resultado. Fosse lá que... Sabe o que é engraçado, galera? Semana passada o discurso era outro, cara. Olha agora, reverteu a situação, hein? Louco, que golaço! Galera, pra vocês aí, ó, que secaram o Corinthians, que torceu contra o Corinthians e vibrou com a eliminação corintiana, esse vídeo é pra você, galera. O Chico Lang perdeu a linha, saiu da casinha, ficou pistola, hein? Xingou todo mundo. O vídeo tá muito top. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da TV Gazeta, canal Mesa Redonda. Link aqui na descrição como créditos. Sem perder tempo, cara, vamos pro vídeo. Separei para vocês os melhores momentos. Simbora. Esses jogadores do Corinthians, que foram eliminados hoje pelo Ituano, sabe o que vai acontecer com eles? O quê? Sabe o que vai acontecer com o técnico? Nada. Não vai acontecer nada. Amanhã ou terça-feira, eles voltam pro clube, eles vão jogar, eles vão treinar, sabe? Vão sofrer uma pressãozinha aqui, uma pressãozinha lá, mas, ó, estão unidos. O dinheiro cai na conta, sabe? Vão comprar carro, vão no supermercado. O senhor Roger Guedes, por exemplo, estava esse fim de semana num baita num shopping aqui. Tem um amigo meu que viu ele lá. Entendeu? E o shopping... Ué, mas ele não é um ser humano? Ele não pode ir no shopping? Até por falar. É o Shopping Jockey Club. Que você não entra a pé, você só entra de carro. Então, ele estava lá gastando o dinheirinho dele. Sabe quem vai se ferrar com isso e essa desclassificação? Sei. Sou eu, é o Neto. Por quê? Porque a gente é corintiano, defende o Corinthians, acredita sempre, tenta dar um moral para esses caras, para esse bando de vagabundo. Eita! Um bando de vagabundo. Epa! Perder pro Ituano nos pênaltis, empatar com o Ituano na arena lotada. Isso aí é coisa de vagabundo sem vergonha. Eita! Esses jogadores todos, se eu fosse o presidente, que também o presidente do Corinthians parece que tomou O senhor vai embora do programa ou é só o seu boa noite? Não, é meu boa noite. Então, porque o outro lá tomou o Lexotan, o Duílio. Ele falou com maior tranquilidade. Não, o Lázaro fica. Agora vamos ter 30 dias, 22 dias para treinar. Duílio, tenha santa paciência. Vocês é que não estão. Vocês aí, jogador, bando de vagabundos sem vergonha, que eu fui eliminado, vocês estão tranquilos. Quem se ferra somos nós. Que eu boto a cara no vídeo e falo que sou corintiano. Então, é uma encheção de saco. Meu telefone não para de tocar. Até o meu cunhado palmeirense me encheu o saco hoje. E ele tem um bom motivo para te encher o saco. Gente, se vocês perceberam, foi só boa noite do Chico Lang. Sensacional. Imagine o que vem por aí. Já que o assunto é Corinthians, Tá é o primeiro grande desafio do novo técnico do Corinthians. Um técnico em formação. Vocês já sentiram a ira do Chicão. Obviamente, ele vai ficar à vontade, assim como todos os convidados. E o primeiro tema que eu coloco na mesa, hoje, quando acabou o jogo, já na redação, todo mundo, foi vexame, não foi vexame. Dá para entender, o Campeonato Paulista é para arrumar um time, não tinha Renato Augusto. Eu começo pelo David, e vocês fiquem à vontade para entrar, para falar se foi, não foi vexame. Ô David, conhecendo o Corinthians era extremamente favorito. Todos nós dizíamos que o adversário, talvez, o time dos grandes, que tivesse uma missão não tão difícil, ou a menos difícil, era o Corinthians. O Ituano era, entre os 8, de pior campanha. Brigou para fugir de rebaixamento. E, de repente, jogando em Itaquera, lotado. Você sabe o que é jogar ao lado da Fiel. O Corinthians protagoniza esse empate, teve que buscar o empate e acabou ficando no meio do caminho nas penalidades. Foi vexame conhecendo bem o Corinthians, David? Garrafa, qualquer eliminação numa quarta de final de um time grande é uma decepção, né? É um vexame, né? Ninguém espera o Corinthians sair numa quarta de final ou semifinal, né?
Ainda mais jogando no seu estádio. O Corinthians tem que se impor. Eu vi o jogo, o Corinthians não teve atuações que teve, né, nos jogos anteriores. Começou o primeiro tempo, se eu não me engano, teve só uma chance, que foi o gol do Paulinho. Né? Eu acho que o Corinthians pouco produziu o primeiro tempo. E uma equipe como o Corinthians, com jogadores experientes, o Corinthians ele tem que se impor e ganhar bem do Ituano, com todo respeito ao time do Ituano. Mas o Corinthians é o Corinthians que todos nós esperamos chegasse numa final de Campeonato Paulista. Facicani, o Corinthians depende do Renato Augusto, ficou claro isso, evidente. Você visualizou algum outro problema daquilo que o Corinthians fez hoje ou não fez contra o Ituano? Claro que depende. Renato dependência, um Corinthians pobre tecnicamente com a bola nos pés, 75% de posse de bola e 5 chutes no alvo, é muito pouco. Uma equipe completamente previsível, em que passou o segundo tempo rifando bola das duas laterais para a área, cujo meio-campo em nenhum momento pensou o jogo. O senhor Juliano hoje, de novo, jogando numa função em muitos momentos mais defensiva do que criativa, era o cara para puxar essa bola. Sabia-se que o Paulinho não tinha condição de 90 minutos e nem é para o Paulinho criar, porque ele nunca foi um criador. Paulinho é um segundo volante que rompe linha com a infiltração, como ele faz o gol de cabeça, peculiar, característico, mas não pode só depender disso. O Roger Guedes que pouco trabalha essa bola com os meias na criação. O Watson às vezes isolado, buscando essa bola no enfrentamento 1 contra 1. E o Yuri Alberto de novo jogando longe do gol. A gente tem um centroavante aqui na mesa que se passasse hoje, nesse tipo de característica, tendo que só ficar abrindo espaços e poucas vezes jogando no chamado funil, ia morrer de fome. Centroavante tem que jogar próximo à área. Só que para o centroavante jogar próximo à área, ele precisa de meias para criar. E o Corinthians não teve isso. Paulinho ainda não tem esse rendimento, o Juliano escondido, e o único cara que joga nessa função, nessa articulação intermediária ofensiva, é o Renato Augusto. Quando ele não joga, fica evidente que o time do Fernando Lázaro é pouco criativo e não tem esse tipo de repertório, Garrafa. Agora, tudo bem que o Renato Augusto faz falta, é uma coisa, Miller. A gente sabe da qualidade do Renato Augusto, com ele em campo é um outro Corinthians. Se você olha para o elenco do Corinthians, talvez até no futebol brasileiro, ninguém tem um jogador semelhante ou igual, talvez o Flamengo possa ter um Arrascaeta, que é um cara que pensa o jogo, mas é um jogador raro, mas para jogar com o Ituano, ficar dependendo do Renato Augusto me parece muito pouco, ou não, Miller? Olha, Garrafa, o primeiro detalhe que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: quando você vai para uma decisão de campeonato, foi uma decisão, um jogo, você não pode, já dizia o saudoso Cilinho, que quem perde meio campo perde o jogo. Então toda pouca diferença, ela vai fazer toda a diferença lá na frente, como fez, né? Eu não entraria com esse meio campo que ele entrou, eu não deixaria Maicon e Vera fora, não. E quando ele colocou Paulinho e Juliano, né, e o Rony, você não pode, como você vê o adversário que preenche o meio campo e explora os contra-ataques, você não pode abrir o Paulinho. O meio campo não abre antes. Ele primeiro começa fechado, para depois abrir. Isso é um princípio de bola. O Paulinho jogou praticamente como lá, aberto, igual o Renato Augusto, mas ele não é o Renato Augusto. Claro. Então ele tem que jogar no meio, vindo de trás. Maicon vindo de trás, Vera vindo de trás. E aí quem pensaria esse jogo? Quem pensa é o treinador lá fora que está fazendo besteira. Então o que acontece? Com esse meio campo, o Ituano foi para cima, ganhou o meio campo e conseguiu fazer o primeiro gol e jogando muito bem. Agora, o Corinthians, diante de uma decisão, você não pode jogar mais ou menos, ou não jogar bem diante de 50, 60 mil pessoas, e um adversário que quase caiu para a segunda divisão, da 12 Paulista. Eu acredito que a decepção está aí. Porque nenhuma decisão, o David sabe. Você tem que comer grama. Claro. Você tem que atropelar o adversário. Você não tem que deixar ele pensar. Marcar com o olho, o torcedor marca, o treinador marca. Fazer sombra não dá, né? Não, E outra coisa, Miller, se você não tem o Renato Augusto, você vai precisar de quem? Das duas laterais que tem qualidade para chegar, como o Fábio Santos, principalmente o Fábio. Então, dentro dessa lógica que você coloca, você traz o Duqueiroz de volta ao time, para fazer a cobertura na lateral direita. A Fagner, você espeta que o Corinthians hoje precisa de você. Juliano, você à frente, como aquele meia para pensar, porque é a característica natural do Juliano. Traz o Maicon para ser o segundo volante pela esquerda, porque é um cara também criativo. Você faz um meio-campo que tem a característica de se defender ao mesmo tempo, desenvolver esse jogo
na velocidade, segura o Fausto para o segundo tempo e deixa o Juliano para ser o articulador do Corinthians. Você só abre o meio-campo quando você tem 3 jogadores decisivos lá na frente. Claro. Ó, Você não pode abrir o meio-campo assim. E aí, Chicão? É um treinador sem alma. Um treinador sem alma. Não pode ser técnico do Corinthians. Não pode. É um treinador sem alma que tem um time sem alma. Tem um time sem alma. Eu já vi times piores que esse aí do Corinthians, mas que se dedicavam e iam até o fim buscar o resultado. Fosse lá que... Sabe o que é engraçado, galera? Semana passada o discurso era outro, cara. Olha agora, reverteu a situação, hein? Quem fosse o adversário, podia ser o Ituano, podia ser o Palmeiras, podia ser o Real Madrid, podia ser qualquer um. O Corinthians nunca se entregou. O Corinthians nunca usou pé mole. E hoje que eu vi um time caído, eu vi um time sem pegada, que melhorou um pouco no segundo tempo, quando preencheram os espaços no meu campo, que nem o Facicani falou, o Miller falou e o Gonçalo E porque o Ituano cansou. e o Ituano cansou. Então aí o Corinthians amassou um pouco. Mas Chico, sem alma. É um time sem alma. Como é que pode não ter alma um jogador do Corinthians? Ô Chico, mas um técnico, Salazar, que para tomar uma decisão e substituir um jogador, ele chama 3 auxiliares, chama isso hoje em dia é normal. o Fábio Santos. Por isso, exatamente. Não sei mais quem. Você está falando, Então, é normal, por isso que esses treinadores estão uma porcaria no Brasil. Mas por isso o estão Abel contratando Ferreira, estrangeiro. o Abel Ferreira faz isso? 70 vai. Exatamente, concordo contigo. 70 auxiliar que fica. Pô, deixa o cara não tá vendo o jogo, não, pô. Você tá vendo que o Juliano tá tocando 70 bolas pra trás? Até minha filha tava vendo isso. O que eu tô falando pra você? Você não quebra princípio, mas você tem que mudar a estratégia. Você é princípio de bola. É isso que eu tô falando pra você. É nesse tipo de decisão que você vê se o treinador é bom. Mas o e aí, Corinthians realmente, já dava, ele né? não é bom. Miller, o Corinthians, Chico, já dava sinais ao longo do campeonato de que era um time de pouca combatividade. Ou seja, de pouca intensidade sem bola. Mas não pode. E por causa da característica dos jogadores. Porque a hora que você pega um jogo mais truncado, Chico, o que acontece? Esse não é o Corinthians. Mas Esse lógico que não. Mas o pior foi Não é, que nem achei um jogo truncado. Não foi truncado. Principalmente no segundo tempo. Isso que o Chico comentou, O dessa Ituano falta se de gana. posicionou. Não foi Sim, nem truncado, ele exatamente. se posicionou e o Corinthians não combateu. Exatamente, era um jogo de posicionamento. Isso que o Chico tocou sobre a intensidade do Corinthians, essa coisa de correr atrás. O Lázaro admitiu isso, comentou no vestiário, explicou pra gente depois, só que ele sentiu isso, e eu concordo com ele, no primeiro tempo. Ele falou, a gente começou o jogo e não teve aquele abafa. O Roger Guedes falou também, a gente naqueles 10 minutos, pressão da torcida, a gente realmente faltou. Não teve. Agora, no segundo tempo, eu acho que o Corinthians teve. O Mili foi muito inteligente na resposta dele, que ele falou, quando o Dalpozo vê a escalação do Paulinho, quantos jogos o Paulinho saiu jogando no campeonato todo? Não, fazia quase um ano. Tá aí, galera, separei pra vocês aqui os melhores momentos do Mesa Redonda da TV Gazeta. O Chico Lang perdeu a linha, cara, saiu da casinha, ficou pistolaço, né? Vocês riram dele? Você curtiu esta eliminação do Corinthians? Comente aqui, deixa o like, se inscreva no nosso canal Fute React. Este canal aqui foi feito pra você se divertir e dar muita risada dos antes. É isso aí, galera. Como eles, todos eles, secam o Flamengo, zoam o Flamengo, então a gente faz aqui a defesa do Flamengo. A gente contra-ataca nesse tipo de situação. Assim que os times da Série A forem sendo eliminados nas finais de estaduais, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, a gente vai trazer aqui esse tipo de vídeo top para você se divertir. Então vale muito a pena você aí ser inscrito aqui do nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos. Isso aqui, ó, é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!